Canetas emagrecedoras podem ser usadas por conta própria? De jeito nenhum. Esse é um grande problema. O uso, a automedicação, né, ou o uso sob indicação de profissionais não habilitados. A obesidade é a única doença crônico-degenerativa que não tem medicação dispensada pelo SUS. Isso é um problema, né? A gente tem visto na mídia ali, inclusive artistas, né, com umas perdas de peso que a gente, pelo menos visualmente, vê que passou do que seria o ideal para a saúde, né? Ficaram magras demais. A gente não pode ser hipócrita para negar que realmente se perde músculo, né? Então se perde, mas talvez a qualidade do músculo fique melhor. E aqui no Brasil, também por uma brecha legislatória, se criou um problema que eu encaro como muito sensível, que é a manipulação dessas moléculas. Olá, bem-vindos a mais um Veja e Cuide-se. Eu sou a Chloé Pinheiro, sou editora da Veja Saúde e hoje a gente está aqui para falar de um dos temas mais quentes do momento do mundo da saúde, que são as canetas emagrecedoras, ou, como os médicos preferem, os novos medicamentos para tratamento da obesidade. E a gente está aqui com o Dr. Clayton Macedo. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ele é endócrino e é um dos principais especialistas no assunto. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer poder estar contigo e discutir um tema tão importante. Sim, com muita desinformação, muito mito. Com certeza, com certeza. O papo vai render hoje, tenho certeza. Vai render muito, né? Hoje a gente tem novas medicações que entregam um controle metabólico excepcional e uma perda de peso também, que até tempo atrás era impensável. E isso também aquece um mercado, gera fake news, geram exploradores, né? E geram um mercado alternativo que acaba também expondo a saúde da população. Acho que a gente vai ter oportunidade de discutir sobre isso. E antes de começar, a gente vai fazer um aquecimento rápido com perguntas selecionadas. Aqui a gente pegou as principais dúvidas sobre o assunto. Sim. Que o pessoal procura na internet. Eu vou ir tirando aqui e vou te pedir para dar uma resposta muito breve para cada uma das perguntas. Certo. Sei que vai dar vontade de se aprofundar um pouco, mas a gente vai explorar isso ao longo do programa. Com certeza. Então vamos lá. Primeira pergunta: canetas emagrecedoras quem deve usar? Pessoas com obesidade, com sobrepeso e comorbidades ou com diabetes. Ai, foi fácil. Foi fácil. Na realidade, são medicamentos para tratar diabetes e obesidade. Verdade, né? Mas fica assim. Tudo bem. As canetas são seguras? São seguras. Hoje a gente tem uma série de estudos que respaldam não só a eficácia, quanto a segurança dessas medicações. As canetas são usadas para sempre? Para sempre, na realidade, são as doenças que elas são indicadas, né? A obesidade, hoje a gente tem controle, não tem cura. O diabetes, a gente pode até induzir uma remissão, a gente não gosta de dizer cura, né? Então, como é uma doença crônica, provavelmente o paciente vai precisar usar a longo prazo. É óbvio que existem cenários que a gente vai discutir que talvez após uma perda importante de peso ele consiga manter com estilo de vida ou com outras estratégias. Entendi, a gente vai, esse é um tema importante que a gente vai retomar depois, com certeza. Canetas emagrecedoras podem ser usadas por conta própria? De jeito nenhum, esse é um grande problema, né? O uso, a automedicação, né? Ou o uso sob indicação de profissionais não habilitados. E a última, quais são os efeitos colaterais das canetas? Os efeitos colaterais eles são conhecidos e são previsíveis, né? E são contornados, principalmente do ponto de vista gastrointestinal, náusea,
gastrite, constipação ou diarreia. Os outros efeitos colaterais são menos frequentes, mas é muito importante com essas medicações, e esses efeitos eles aparecem na fase de ajuste de dose. É muito importante se orientar o paciente e se dar alternativas para minimizar esses efeitos colaterais. As medicações são tão importantes, podem trazer tantos benefícios, que a gente não pode queimar a medicação por algum efeito colateral que seja passível de controle. Tá certo, doutora. A gente vai se aprofundar mais sobre cada um desses temas agora. Para começar agora a entrevista de fato, eu queria te pedir para dar um panorama do que a gente tem disponível hoje dos análogos de GLP-1. Quais são os medicamentos aprovados à venda no Brasil? Parece simples, mas por motivos que serão revelados ao longo do programa, a gente precisa esclarecer isso. Sim. A gente tem um análogo que é a dulaglutida, que ele é utilizado para diabetes, né? Nós temos um segundo análogo que é a liraglutida, que é aprovado tanto para diabetes quanto para obesidade ou sobrepeso com comorbidades. Depois nós temos a semaglutida e agora, mais recentemente, tirzepatida. E aí os nomes comerciais, então, Ozempic, Wegovy... A dulaglutida é o Trulicity, né? A liraglutida nós temos o Victoza, né? Ou Saxenda. A semaglutida nós temos o Ozempic ou o Wegovy, né? O Ozempic para diabetes e o Wegovy para obesidade. E agora nós temos o Mounjaro, que é a tirzepatida. Então, dependendo da dose, os estudos são para obesidade ou, dependendo da dose, são para diabetes. E aí, para as outras moléculas, para a lira e para a semaglutida, o nome comercial muda um pouquinho. Entendi. Eu acho que vale a gente explicar também como elas funcionam, né? O que são os análogos de GLP-1, por que eles fazem essa diferença toda no tratamento da obesidade. É muito interessante, né? Isso é uma avenida nova na medicina que realmente vem revolucionando a ciência, né? Não só o tratamento do diabetes ou da obesidade. Então, esses análogos, eles são moléculas, são substâncias semelhantes a hormônios, a peptídeos gastrointestinais. O principal dele é o GLP-1, né, o mais conhecido, a dulaglutida, a liraglutida e a semaglutida, eles são análogos do GLP-1. Né, e a tirzepatida é do GLP-1 mais um outro peptídeo que se chama GIP. Né, então, essa é a diferença. Os três primeiros são agonistas e a tirzepatida é um duplo agonista, porque se liga no receptor de dois hormônios. E os três primeiros ligam no receptor do GLP-1. São estruturas semelhantes e é muito interessante a gente entender a fisiologia, né? Porque quando a gente se alimenta, o alimento ele passa pelo tubo digestivo e no intestino existem células que têm sensores que liberam esse GLP-1 principalmente, e para a tirzepatida, o GIP. Esse GLP-1 ele vai ter múltiplas ações. Uma delas, já com um mecanismo quase reflexo e de adaptação, diminui o esvaziamento gástrico. É importante entender, porque é inclusive parte dos efeitos colaterais é por esse primeiro mecanismo, que normalmente o organismo vai se adaptando, mas às vezes o paciente tem mais náusea, tem mais estufamento, tem mais indisposição. Esse é o efeito do GLP-1 no estômago, né? Mas na obesidade o papel mais importante é que esse GLP-1 ou seus análogos, eles vão agir no nosso cérebro e eles vão controlar o nosso apetite, a nossa saciedade principalmente. Existem alguns outros efeitos indiretos, mas os centros reguladores do nosso comportamento alimentar estão numa região do cérebro que se chama hipotálamo. E esses medicamentos, eles bloqueiam a ação no hipotálamo dos hormônios que aumentaria o apetite, então diminui o apetite, e estimula centros que aumentam a saciedade. Com isso, a gente diminui a ingesta, né? A gente tem outros dados também de diminuição de compulsão
alimentar. Nós temos no nosso cérebro, aí, em regiões, em circuitos próximos, paralelos, o que nós chamamos de sistema de recompensa, né? Então, se eu estou cansado, eu como, se eu estou triste, eu como, se eu quero comemorar, eu como, né? E esse medicamento, esses medicamentos, eles têm a capacidade de modular esse sistema de recompensa. Isso é bem interessante, porque hoje tem aparecido alguns dados positivos para se abordar, por exemplo, outras adições, né? Por exemplo, álcool, né? E drogas. Sim. Então, acho que é interessante se entender o mecanismo de ação para tentar compreender e se educar em relação ao uso da medicação. A gente tem um outro detalhe também para a tirzepatida, que tem o GIP, que é esse segundo hormônio, ele tem uma ação sensibilizadora no tecido adiposo. Então, por isso a tirzepatida, ela é mais potente também, porque ela tem, além de ter essa ação central, né, que é mediada pelo GLP-1, tem uma ação no tecido adiposo, isso melhora a termogênese, melhora a utilização da energia, principalmente da gordura dentro da célula, e dependendo do estado de jejum ou alimentado, a gente consegue fazer queima de gordura a partir dessa modulação desse hormônio. O doutor estava explicando a diferença dos mecanismos de ação, né, da semaglutida e da tirzepatida. Isso. Então, eu já queria pegar de gancho para te perguntar se o ideal é sempre usar o Mounjaro, agora que o Mounjaro chegou, o que determina qual que deve ser usado no contexto da obesidade, né, não do diabetes. Sim. A questão toda é a potência, né, na indução da perda de peso. Então, tem a questão de custo também, né? Nós vamos ter agora, já caiu a patente da semaglutida, então a gente espera que tenhamos opções seguras, né, de semaglutida para também esse mercado se acomodar, e nós como sociedade de endocrinologia, nós estamos lutando muito pelo acesso, né? A obesidade é a única doença crônico-degenerativa que não tem medicação dispensada pelo SUS, né? E isso é um problema, né? O nosso cidadão, ele é descoberto no tratamento de uma doença tão prevalente que causa inúmeras outras doenças. Então, quando a gente escolhe entre a tirzepatida e a semaglutida, é óbvio que a gente tem que pensar no acesso, tem que pensar no custo, mas a grande vantagem hoje da tirzepatida sobre a semaglutida está na potência da perda de peso, que é maior. Nós estamos falando aí de, em média, 17% com a dose máxima de semaglutida, é uma perda média de peso, versus 23%, 24% com a tirzepatida. No futuro nós teremos moléculas mais potentes ainda. Sem spoilers das perguntas que eu ainda vou fazer para segurar os espectadores aqui. Doutor, te perguntar sobre efeitos colaterais. Já começou a falar, mas então o que é esperado e o que é mais raro? Porque, por exemplo, a gente já ouviu falar de cegueira, pancreatite, tem alguns efeitos que não são tão... parecem não ser tão comuns quanto os gastrointestinais. Então, queria que você me desse um panorama sobre isso. Os efeitos, predominantemente, eles são gastrointestinais. E eles são mais frequentes na fase de titulação da dose, né? Então, o paciente tem náusea, às vezes, principalmente se ele já tem refluxo gastroesofágico, já tem algum grau de gastrite, isso se acentua. Então, é importante a gente conversar com o paciente, né, ser proativo em relação principalmente o volume da alimentação importa, se ele ingere um volume grande, né, o medicamento já diminui o apetite, mas se ele abusar, ele vai ter mais náusea, principalmente se ele comer muita gordura. A constipação e a diarreia, elas são variáveis, né? Dependendo do perfil do paciente, a gente pode ter tanto constipação, que é um problema, né? Então aí precisa hidratar bem o paciente, usar uma alimentação com conteúdo rico de fibras, né? O paciente manter o horário, porque o intestino, ele é um reflexo, né? O reflexo evacuatório, e se ele não obedece o sinal
de vontade de evacuar, ele pode com o tempo ir desaprendendo, né, e aí isso acentuar. E também a ingestão alimentar diminui, aí o bolo alimentar diminui, o bolo fecal diminui também, né? Então ele vai constipar. Então a gente precisa orientar bem o paciente para não queimar a medicação, né? Os outros efeitos colaterais, a gente pode ter reação cutânea local, é um efeito colateral possível, mas não é tão importante. A gente tem bem definido a incidência de colilitíase, de cálculo na vesícula, isso é realmente maior, talvez dentro do processo de emagrecimento, num volume de perda de peso grande, esse mesmo fenômeno ocorra, por exemplo, até com a cirurgia bariátrica, né? Então a ideia que se tem é que é próprio do processo do emagrecimento, mas precisa saber isso e a partir daí, desses cálculos da vesícula, a gente pode ter risco aumentado de pancreatite. A pancreatite em si, os estudos... Vem do cálculo da vesícula? A causa mais comum de pancreatite é biliar, é por cálculo da vesícula. Então, nos estudos, os ensaios clínicos, né, eles têm mostrado que a prevalência de pancreatite ela não é diferente do grupo controle versus o grupo tratado, né? Mas em pacientes que têm colilitíase é um risco que pode acontecer, né? Então isso deve ser investigado, deve ser tratado para não expor o paciente a um risco adicional. Existem alguns cuidados, principalmente de estudos em animais, com um tipo específico de câncer de tireoide, isso eu acho que é bem importante deixar claro, né, que não é qualquer nódulo de tireoide e muito menos os carcinomas, os cânceres diferenciados comuns da tireoide, para um tipo específico que chama carcinoma medular de tireoide, aí sim é uma contraindicação. Né? Então isso precisa cuidar. Também pacientes que têm já doença intestinal, por exemplo, tem alguma síndrome desabsortiva, já tem diarreia de outra causa. Crohn, então a gente, coisas? Crohn, retocolite ulcerativa, né? Esses pacientes colo irritável, né? Não é uma contraindicação absoluta, mas a gente precisa ter cuidado, né? Mas eu estava te ouvindo falar, eu estava lembrando de uma coisa, não sei se você lembra que ano passado você publicou uma coluna lá na Veja Saúde falando sobre a fome, quando a fome falta muito, quando a gente tem menos fome do que deveria ter, até demais, quando a falta de fome vira um problema, né? Qual que era o termo? Agonorexia. Agonorexia, agono de agonista, né, e irexia, que seria de anorexia, da diminuição do apetite, ela seria uma anorexia medicamentosa. A gente tem anorexia nervosa, que é um distúrbio alimentar, mas às vezes os pacientes, principalmente quem já tem distúrbio alimentar prévio, e principalmente no uso off-label, que depois eu acho que vale a gente fazer um comentário, né? De pessoas sem obesidade que querem perder mais peso que acabam usando, né? Então essa população, às vezes, ela pode passar do limite, né? E aí a partir da ingestão inadequada de nutrientes, aí pode fazer um quadro de perda maior de massa magra, que eu acho que a gente tem que discutir isso, né? E até outros distúrbios associados. Ela não é uma entidade clínica com diagnóstico hoje, mas a gente vê que tem um perfil de paciente que meio passa do ponto, né, na inibição. A gente tem visto na mídia ali, inclusive artistas, né, com umas perdas de peso que a gente, pelo menos visualmente, vê que passou do que seria o ideal para a saúde, né? Ficaram magras demais. Sim, então isso eu acho que é um alerta, né? E para isso a medicação ela tem que ser acompanhada por um médico. Desculpa até te interromper, que eu estava pensando, você falou disso do interesse por comida, e eu também li algumas coisas, textos de fora, especialmente discutindo essa questão de como esses remédios mexem com o seu prazer. O prazer de comer e até o próprio prazer em outras áreas da vida. Isso chama anedonia, né? É uma espécie de achatamento emocional. É exatamente por causa daquele mecanismo anterior que eu fiz questão de frisar, que é o sistema de recompensa, né? Então, talvez em pessoas que
tenham a alimentação, o ato de comer como uma válvula de escape, né? Então isso pode ter uma repercussão maior, né? Às vezes o medicamento ele já diminui a vontade de beber, por exemplo. E tem pessoas que muitas vezes descarregam no álcool, né? Então, eu sempre conto a história de um colega meu, ele talvez esteja me escutando, mas ele, meu Deus, ele perdeu peso muito, ele ficou muito bem. Um dia eu passei no restaurante do lado dele, ele falou em voz alta, mas Bate, tu me tirou toda, desculpa o termo, a tesão de comer, né? Ele estava no restaurante e parecia que ele não, sabe, ele não tinha vontade nem de escolher o que tinha no cardápio. Então, infelizmente, é isso aí. Tem alguns dados também em relação a sexo, né? Mas aí a ideia que eu tenho isso é muito complexo, né? E eu acho que, de novo, a gente não pode demonizar, porque hoje, principalmente nas redes sociais, existe essa da vanguarda da terapêutica, e aí as pessoas hoje já estão demonizando as moléculas que nós temos hoje, né, e que são excelentes, estão mudando a história natural da medicina, já para introduzir moléculas futuras que ainda não foram nem aprovadas, que é o spoiler aí da reta tutida. Então a gente precisa cuidar muito isso aí, mas realmente tem esse alerta. Eu acho que é importante a gente questionar o paciente em relação a esse cenário, ao lado emocional. Eu sempre digo que a gente tem que dar alternativas, né? Então, de repente, come menos, bebe menos, mas talvez esse paciente ele deveria ser estimulado para dar vazão da sua emoção em outros canais, por exemplo, o exercício físico, né? É uma dica, eu sempre digo isso aí, ó, vai ler, vai viajar, vai fazer mais exercício físico, porque realmente o comportamento alimentar ele está muito relacionado à emoção também, né? A obesidade é uma doença multifatorial, tem genética, tem um monte de coisa no meio, né? Mas de repente a gente desequilibra essa relação que muitas vezes é patológica, né, da comida com a emoção, e de alguma forma o indivíduo pode se desestruturar. E só um detalhe curioso, que você falou do sexo, pode diminuir a vontade de praticar, mas aumenta a fertilidade, né? Tem esse efeito colateral exatamente. aí. A gente tem bem definido um hipogonadismo, quer dizer, deficiência dos hormônios sexuais, né? Então a gente pode ter, tanto na mulher quanto no homem, um hipogonadismo, né? O homem diminui a testosterona e a obesidade abdominal, ela causa diminuição dos hormônios sexuais, tanto no homem quanto na mulher. Existe todo um mecanismo, né? A gente tem gordura, e essa gordura da barriga, ela altera o metabolismo da testosterona. A gente tem resistência à insulina, que é um hormônio que está presente, aumentada nos pacientes com obesidade, a leptina. A gente tem inflamação subclínica. Tudo isso bloqueia o estímulo e a produção dos hormônios sexuais. Então, o indivíduo obeso, sedentário, principalmente com obesidade visceral, ele já tem os níveis hormonais mais baixos, tanto o homem quanto a mulher. Existe até uma síndrome que chama MOSH, que é o hipogonadismo metabólico induzido pela obesidade. O tratamento é perda de peso. Então, boa parte dos pacientes melhoram dessa questão sexual perdendo peso, fora o aspecto da autoestima, da qualidade de vida, da diminuição do volume do abdômen, mas hormonalmente eles melhoram, isso está bem definido, inclusive, com as medicações. Então, essa história de perder o apetite sexual, ela é relativa, a gente precisa ver o contexto. Por exemplo, essas medicações melhoram muito a apneia do sono, e hoje a gente valoriza muito o distúrbio do sono, né, dando repercussão na esfera sexual, na potência, principalmente na libido. É talvez uma das causas mais frequentes de fadiga
crônica, né, à apneia do sono induzida pela obesidade. E muitas vezes isso é encarado erroneamente como sendo indicado utilizar testosterona, por exemplo, para a fadiga crônica. Né? Ao passo que o paciente precisaria era tratar a sua obesidade, perder peso, e aí sim ele iria melhorar de uma forma mais fisiológica todo esse circuito, né, sexual, gonadal, da hipófise com o testículo ou os ovários. Doutor, continuando aqui nosso papo, a gente já começou a falar sobre a questão da massa magra. O que a gente sabe? Esses medicamentos de fato levam a uma perda de massa magra? Eu já escutei de tudo sobre esse assunto, que não é que perde a massa magra, é que, na verdade, a gordura dentro do músculo que some. Então, o que a gente sabe mesmo? Vamos lá. A gente precisa discutir bem isso aí, até para não demonizar o efeito, né, dessas medicações. Então, realmente, quando o indivíduo perde peso, ele perde gordura e perde músculo. Né? Hoje a gente está preconizando, inclusive existe uma proposta de mudar o diagnóstico de obesidade até e olhar mais a composição corporal, olhar a adiposidade. Mesmo pessoas magras podem ter um perfil de risco cardiometabólico pior do que um paciente obeso, se ele tiver muita gordura, principalmente gordura abdominal. Então a gente precisa ter um olhar sobre a composição corporal. E os dados hoje mostram que a perda de massa magra, ela é proporcional à perda de peso. Então, quanto maior a perda de peso, maior a perda de massa magra. Então, cirurgia bariátrica, uma dieta cetogênica, as medicações hoje de incretinomiméticos, né, os GLP-1 e GIP, todos fazem perder massa magra. Né? A proporção normalmente esperada é de 3:1 ou 4:1. Né? Então, por exemplo, perdeu 4 quilos, pode ser que um desses 1 quilo seja de músculo e o resto é de gordura. Mas a gente tem dados bem interessantes sobre esse olhar mais diferenciado da composição corporal. Primeiro, que se perde predominantemente gordura visceral. Isso é gritante nos estudos, né? E essa gordura visceral é a gordura que mais vai trazer risco cardiovascular e metabólico. Segundo, que existe uma gordura infiltrada no músculo, que é o que tu comentaste, chama mioesteatose. E essa mioesteatose, ela diminui com o uso das medicações. Então, boa parte dessa perda de volume, de massa livre de gordura, que a gente chama, é de gordura dentro do músculo, né? E isso é benéfico. Então, a gente tem subanálises, tanto com a liraglutida, quanto com a tirzepatida, mostrando que essa mioesteatose diminui consideravelmente. E também outro dado a favor é que a função melhora. Então, esses indivíduos, eles melhoram não só de questionários de qualidade de vida, mas de questionários que avaliam a função física. Então, talvez essa perda de massa muscular, ela seja mais adaptativa. É óbvio que proporcionalmente se perde muito mais gordura. Então, se a gente olhar em números percentuais, a massa magra ela até aumenta, mas a gente não pode ser hipócrita para negar que realmente se perde músculo. Né? Então, se perde, mas talvez a qualidade do músculo fique melhor, principalmente em termos de composição. Também hoje a gente enxerga que quando a gente mede por bioimpedância, por alguns métodos menos sensíveis, a gente vê a massa livre de gordura como massa magra. E aí tem vísceras, tem água, né? Tem o conteúdo de gordura dos órgãos também, e tudo isso diminui. Isso aí era antes lido pelo aparelho como massa livre de gordura. Então, na realidade, quando a gente vai olhar o músculo em si, talvez ele até melhore e seja uma resposta adaptativa. É óbvio que o paciente ele precisa ter o cuidado alimentar, a importância de se abordar um paciente com obesidade, com diabetes, com uma equipe interdisciplinar, né, que tenha nutri, que tenha educador físico. E os dados que a gente tem da literatura é que quando se acompanha a composição corporal, mas
junto se alia a adequação proteico-calórica também, porque não é só proteína, precisa de carboidrato para o músculo ser saudável. E quando se faz exercício, principalmente exercício resistido, a gente consegue preservar a massa magra ou pelo menos minimizar a perda da massa magra. Então isso é muito importante. Sim, eu acho que também esse alerta do Dr. Clayton é bem geral, que não adianta só tomar o medicamento, né? O tratamento da obesidade é multifatorial, a doença é multifatorial e o tratamento é multidisciplinar. Sim. Então não adianta só tomar a caneta. E isso me leva ao próximo ponto, que tinha esquecido aqui da pauta, que é: qual é o problema de usar para perder só uns quilinhos ou por conta própria? Esse é o problema. Porque é banalizado pra caramba, né? Assim, o que eu conheço de gente magra tomando Monjaro, eu fico, gente, por que você tá fazendo isso? Eu tenho falado muito sobre isso, né? O grande problema se chama ciclagem de peso, né? Que é o efeito sanfona, né? Alguns dizem que é rebote. Na realidade, hoje a gente entende que o nosso organismo ele é muito bem regulado em termos de equilíbrio metabólico. Quando a gente perde peso, o organismo sente, ele tem sensores para isso, que são exatamente para proteger o indivíduo, para o indivíduo sobreviver. A gente sempre traz aí a questão genética da obesidade, né? Então nós estamos aqui porque nós descendemos de indivíduos que tinham uma capacidade de reserva maior do que os outros, porque antigamente nossos ancestrais, eles tinham febre, tinham infecção, tinham frio, né? Então quem tinha mais capacidade de reserva sobreviveu. Então o nosso organismo ele é preparado evolutivamente para nos proteger. Então quando a gente perde peso, ele abre mão exatamente dos mecanismos contrários à ação do GLP-1, por exemplo. Ele aumenta os hormônios da saciedade, os hormônios da fome, né, e do apetite, ele diminui os hormônios da saciedade e ele baixa a nossa taxa metabólica. Então o próprio organismo, ele faz uma adaptação metabólica e o reganho de peso ele é fisiológico, ele é normal. Então, mesmo o obeso, ele precisa abrir mão, as pessoas com obesidade, precisam abrir mão de estratégias para manter o peso perdido. E aí vem a questão do uso a longo prazo. Mas essas cicladoras, eu digo essas porque normalmente são mulheres, né? Que não tem muito homem também, viu? Não têm obesidade e querem perder, vamos fazer a conta dos 4 quilos, né? Então, por exemplo, perde 4 quilos, só que quando perde 4 quilos, perde 3 de gordura e 1 de músculo. E a gente sabe que a fisiologia vai puxar de volta, a não ser que ela ponha... Eu gosto muito de um conceito que chama peso sentinela ou peso alerta, e eu dou para os pacientes 2 quilos. Ganhou 2 quilos, toca o alarme, porque vão vir os outros 20 que tinha perdido, né? Então é melhor tratar 2 do que ter que tratar 20. Então é normal reganhar, mas quando, por exemplo, essas cicladoras ou esses cicladores, né, eles reganham peso, eles reganham os 4 quilos de gordura. Eles não reganham de músculo. Então, proporcionalmente, a composição corporal ela vai ficando pior. Tem um trabalho bem interessante que separou esses cicladores em 3 grupos, né? Quem ciclou menos, 1 vez ou menos, entre 2 vezes e 5 vezes, 3 quilos na vida, e aqueles que ciclaram mais de 6 vezes. E a incidência, a prevalência de sarcopenia, de baixa massa muscular, no grupo que não ciclava era 8%, que é a média da população, até um pouquinho menos. Do grupo que ciclava médio, entre 2 e 5 vezes, que variou 3 quilos 2 a 5 vezes, quer dizer, isso é a rotina de boa parte das pessoas. A prevalência de sarcopenia saltava para 24, mas naquele grupo que ciclou 5 ou mais vezes, né? Não, mais de 5, desculpe, 6 ou mais vezes, a prevalência de sarcopenia foi 50%. Então, a metade dessas pessoas, só pelo fato de serem cicladores, mesmo que sejam cicladores com peso pequeno, tem uma prevalência de sarcopenia bem alta. Nossa. A força também é diminuída. Então, esse mesmo estudo mediu força e o grupo que ciclou mais tinha menos força. E a força é determinante até de mortalidade, né? Tanto a sarcopenia quanto a força tem
uma série de trabalhos correlacionando com a própria obesidade, com diabetes, com câncer, com mortalidade cardiovascular e com mortalidade por todas as causas. Doutor, queria te perguntar sobre as drogas que ainda estão em estudo. Na revista a gente fala muito, já noticiou, e até recentemente saiu um grande estudo mostrando que a retatrutida, que é uma nova molécula, chega a perda de até 30%, ali o nível da bariátrica. Só que a gente também noticiou que já tem gente vendendo no consultório esses medicamentos que ainda nem estão aprovados em nenhum lugar do mundo. Conta pra gente o que está acontecendo. Infelizmente, né? A ciência evolui a passos largos, principalmente nessa área, né? Mas também a má prática, a pseudociência, principalmente a ganância, né? Ela vai paralelo a isso. A gente tem várias moléculas, a retatrutida é apenas um exemplo. A gente vai ter moléculas que são até, a retatrutida, por exemplo, é triagonista, né? Ela pega mais glucagon, também além do GIP e do GLP-1. A gente tem moléculas que estão por vir que são agonista de 5 receptores, né? A gente tem um agonista de GLP-1 não peptídico, que é via oral, que já foi aprovado nos Estados Unidos e que é de fácil produção, custo menor, é via oral, não precisa jejum. Isso talvez seja bastante promissor, principalmente para manutenção do peso perdido, que é uma outra ciência e que precisa ser bem manejada, né? Mas a questão é esse ecossistema que se montou, principalmente aqui no Brasil, né, onde existem algumas brechas regulatórias e também ali a gente vai desde da tirzepatida ou dessas medicações, a própria retatrutida, que vem do Paraguai, por exemplo, que a gente não sabe muito bem a origem do insumo farmacêutico ativo, cujas regras de patente, os critérios de controle sanitário e regulatório, eles são diferentes da Anvisa, né? Então hoje legalmente está proibida, né, a importação dessas medicações, mas existe um mercado clandestino de contrabando que alimenta muitos setores da nossa sociedade, né? A gente vê clínicas estéticas, a gente vê vendedores direto em grupos de WhatsApp, em redes sociais, e, infelizmente a gente vê até médicos, clínicas, né, trabalhando com essas versões alternativas. E aqui no Brasil, também por uma brecha legislatória, se criou um problema que eu encaro como muito sensível, que é a manipulação dessas moléculas. Essas moléculas, elas são extremamente complexas, né? Elas têm uma estrutura espacial que é única, né? A gente não tem dados de eficácia e de segurança com essas moléculas alternativas, né? Ao contrário, os dados que a gente tem, que são poucos, né, eles são negativos, são ruins, mas hoje se criou um ecossistema, um mercado de produção, aproveitando uma brecha da legislação. Qualquer produto, insumo farmacêutico ativo, que seja registrado no Brasil, ele pode ser manipulado. Então, por exemplo, se eu atendi um paciente que eu entendi, não sei por que motivo, que ele precisa da tirzepatida num veículo diferente, eu posso prescrever e o paciente ir na farmácia de manipulação e a farmácia customizar essa minha prescrição. Mas não é o que está acontecendo no Brasil. Algumas farmácias de manipulação, eu não estou falando aqui das farmácias de manipulação normais que a gente vê em todas as cidades, tem um papel social bem importante, né? Tem função específica, mas algumas se transformaram em verdadeiras indústrias sem ter o rigor de produção, de controle de qualidade, de fiscalização que as indústrias registradas têm, né? Então esse é um grande problema. A gente está produzindo num volume gigantesco, fazendo estoque, né? Normalmente fazendo venda direta para clínicas que acabam aplicando essas moléculas, vendendo em protocolos de alto custo, muitas vezes acoplando outros produtos nessa que eles chamam de esteira, né? Porque hoje, infelizmente, tem um mercado de cursos
para aprender a monetizar consultório e normalmente vender esses produtos, né? Aí entra soro, entra vitaminas, entram alguns suplementos, entram implantes hormonais manipulados, também fazem parte desse mesmo ecossistema. Normalmente são as mesmas farmácias de manipulação, os mesmos prescritores, os mesmos vendedores, os mesmos protocolos acoplados, né, para o paciente achar que está fazendo um tratamento de vanguarda. Então esse ecossistema é bastante deletério. O que a gente tem de dados hoje é que essas medicações manipuladas, elas não têm, não cumprem as exigências adequadas de pureza, né? Por exemplo, nos Estados Unidos teve uma época que teve carência do produto original e a Anvisa liberou a manipulação. Nesse período, as intoxicações, internações por intoxicações que eram assim, elas foram a 22 mil. Medido o grau de pureza desse composto, que a exigência é que seja 99%, a média era 13% a 14% de pureza, né? A gente não sabe os complexos imunogênicos que se formam, a gente não sabe o grau de esterilidade. Tem uma análise que avaliou a dose, e aí é ao contrário do que a gente pensa, na média tem 38% a mais de concentração do produto. Isso também facilita intoxicação e gera uma falsa impressão de que o produto manipulado funciona melhor, é porque realmente tem um erro de dose, né? Então realmente é muito preocupante e a gente não pode usar a questão do acesso para justificar uma medicação que a gente não tem segurança para prescrever. Ao contrário, nos Estados Unidos foi demonstrado que nesse período onde a manipulação foi liberada, o custo não baixou. Né? Então, a gente ofereceu uma medicação de menor qualidade, com menos segurança, sem facilitar o acesso. E é o que a gente vê aqui no Brasil. Normalmente, o consumidor final, ele não vai com uma receita de um desses medicamentos manipulados numa farmácia de manipulação. Eu acho que realmente tem a questão do contrabando, da compra fora, né? Mas esse mercado de manipulação ele está atendendo muito interesses específicos, tanto das farmácias de manipulação quanto desses médicos, né? Também um argumento para se manipular é que o produto ele não esteja disponível, não é o caso. Outro é que ele esteja em uma dose que não é disponível no mercado. Também não é o caso porque todas as canetas, elas já têm, a partir dos estudos clínicos, a segurança e a orientação para a gente tatear a dose, fazer titulação de dose e o paciente tolerar de uma forma muito boa, né? Então, esses argumentos, eles acabam não se sustentando para manter essa brecha da legislação. Nós, como sociedade de endocrinologia, nós entendemos que deva ser proibida a manipulação. Não existe vantagem e a população ela fica exposta a esses riscos que eu comentei. Na realidade, nós queremos acesso, mas a gente não pode facilitar o acesso com uma medicação que não é segura. E aí o acesso ele tem que vir por outros meios, né? Inclusive a incorporação desses agentes pelo Sistema Único de Saúde. Perfeito. A gente vai ter que já se encaminhar para o nosso final, para os mitos e verdades, né? Que a gente vai fazer uma coisa bate-bola, jogo rápido. Mas eu queria dar um recado em relação a essa questão do monjário do Paraguai, do monjário manipulado. Isso tem se tornado um problema de saúde pública, né, doutora? Acho que não é exagero dizer, as pessoas compram em condições precárias remédios que a gente não sabe de onde vieram, que vêm em condições péssimas de armazenamento, com riscos imprevisíveis. Tem instabilidade térmica, né? Os caras trazem no corpo, no pneu, o motoboy vai entregar, no assim, cano de descarga, né? Então, a gente não vai conseguir se aprofundar nisso, mas eu recomendo muito que você acesse o site de Veja Saúde e digite Monjário do Paraguai lá, que você vai ver muita matéria que a gente faz sobre o assunto e entender por que é tão ruim assim apelar para essas versões paralelas dos medicamentos. E isso vale para os manipulados também.
Bom, agora vamos para o mitos e verdades. Eu vou falar algumas coisas aqui fazer algumas afirmações sobre os medicamentos, sobre as canetas, e o doutor vai explicar rapidinho se é mito ou se é verdade. Monjaro do Paraguai é a mesma coisa que o Monjaro original? Mito, né? A gente não tem dados de segurança nem de eficácia e pode comprometer o resultado e a saúde de quem usa. Depois que você para de tomar as canetas, o peso volta rápido? Verdade. Depende da velocidade, mas ele volta, né? E isso é fisiológico. O próprio organismo ativa mecanismos de reganho de peso. Então a gente tem que usar estratégias para manter o peso perdido. Uma delas é o peso sentinela ou alerta, né? Tem pacientes que vão precisar usar a longo prazo a medicação, né? Tem pacientes que talvez mudem tanto o estilo de vida que consigam manter sem a medicação. Mas é uma doença crônica, a obesidade. A gente considera hoje, valoriza muito o conceito de obesidade controlada. Se essa pessoa tem diabetes, ela entende que ela toma a medicação e a glicose baixa. Quando ela para a medicação, a glicose sobe. Agora, para a obesidade, até por um erro de entendimento, que não se entende a obesidade como uma doença, ela é uma doença, talvez até mais grave que as outras, até por erro de entendimento, parece que precisa ter uma mágica, né? Que a pessoa emagreça e nunca mais volte a ganhar peso. Esse é um problema, né? O problema é essas falsas promessas, né? Essas fantasias que acabam se criando em torno desse tipo de tratamento. Uhum. As canetas emagrecedoras podem causar cegueira? Talvez sim, num subgrupo muito específico de paciente, né? Existe uma doença específica, que é uma neurite óptica, que aparentemente os estudos são controversos, né? Mas tem uma coisa bastante rara, parece que é em centros de referência que já tratam de pacientes que têm distúrbios oculares. Mas é um alerta, eu acho que o médico ele precisa sempre, junto com o paciente, conversar, acompanhar e entender isso. Não é uma vivência de vida real da nossa prática diária, principalmente em pacientes com obesidade. Mas é um alerta que está posto aí, dependendo do estudo, aparece uma desproporção de casos. Perfeito. E a última, as canetas aceleram o envelhecimento? Mito, né? Não, acho que ao contrário, hoje a gente está vendo tanto benefício dessas medicações que eu até já tive a oportunidade de escrever uma crônica para Veja lá, que talvez a gente esteja frente já a uma das primeiras moléculas anti-envelhecimento, né? A gente tem dados de reduzir mortalidade com essas moléculas, né? De melhorar a inflamação, que é um processo que é um mecanismo que acaba até ligado à demência, à perda cognitiva, e a gente já tem alguns dados que ainda não estão bem consolidados em estudos bem controlados, mas que até protege contra o déficit cognitivo do envelhecimento. Né? Acho que é mais a questão estética, né? A pessoa perdeu gordura da face e às vezes fica com aquela impressão, né? Que você está envelhecendo ali, mas é precisa cuidar fora, da né? alimentação, exercício, a velocidade de perda, a indicação também, né? Porque é aquela passada do tom, né? E aí realmente o quadro pode ficar aparentemente mais... A experiência que a gente tem é que quando diminui barriga, perde peso, a pessoa fica mais jovem, né? Às vezes a ruga, ela é um detalhe, né? Sim. E as pessoas, elas enxergam muito isso, né? E não pensam na saúde como um todo. Mas realmente, acho que a grande dica aí é o paciente perder peso de forma saudável, aliada a uma alimentação bem controlada, a exercício físico e a medicação aí com dose adequada, com acompanhamento médico. Tá ótimo, doutora. A gente tem assunto para ficar aqui a tarde toda. Quem sabe até a gente não faz um parte 2 depois, porque ficou tanta coisa de fora. Mas queria te agradecer. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer, é sempre um prazer conversar com vocês sobre esse tema tão importante. Obrigada. Muito obrigado, eu. E para você que ficou com a gente também, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Se você tiver sugestões de coisas que a gente deve abordar aqui, deixa nos comentários nas nossas redes sociais.
Tchau.